Então, bora lá. Vamos ver aqui uma mensagem para você começar seu dia, para você levar essa semana aí bacana, tá bom? Vamos ver o que o tarô nos diz, né? E o baralho cigano. Vamos lá, vamos ver o que esses oráculos têm para dizer para você nesse dia de hoje que se inicia. Então, você tem base, você tem alicerce, tá? Aproveita aí tudo que a espiritualidade está te dando, todas as oportunidades que estão vindo aí para sua mão. Aproveite para que você colha frutos. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo do que está por vir, sabe? Encare aí os seus desafios. Procure ter um equilíbrio e um controle emocional, tá? Procure olhar para você mesmo, administrar melhor as suas emoções, né? Para que você não se perca nas suas ilusões. Afinal de contas, quando a gente se perde, quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E isso não é legal. É muito bom quando você sabe, quando você possui o controle das suas emoções e o controle e o domínio dos seus pensamentos. Isso faz com que você evolua, isso faz com que você progrida, isso faz com que você vá adiante e veja a vida de uma outra maneira, né? As ilusões, elas fazem parte do nosso processo evolutivo, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, sabe? Elas acabam sendo alguns obstáculos passageiros, porque fazem parte do nosso processo de amadurecimento, crescimento e desenvolvimento, né? Aonde nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos, tá? Você precisa aprender a olhar para você mesmo, olhar para as suas necessidades, para o que você precisa, tá? Sendo racional e impondo limites. Porque quando você impõe limites, você se impõe, você mostra a sua importância ali dentro do trabalho no qual você está fazendo, dentro do processo evolutivo, dentro do que você está se submetendo ali, tá? Então, tenha cuidado aí essa semana com as suas ilusões, com os seus pensamentos, né? E com o que não deve ser tão assim, não deve ter o seu gasto de energia. Agora vamos falar de um tema que vocês amam saber, tá? Adoram conhecer, que é a quiromancia, né, gente? Hoje eu vim aqui falar para você, tá? Sobre mitos e verdades dentro da quiromancia, né? Porque é uma arte milenar, onde algumas pessoas, cada um utiliza de uma forma, tem uma leitura, né? E assim, eu acredito que ainda existe muitas dúvidas sobre a quiromancia. Então, hoje é o dia que a gente vai falar sobre isso. Hoje é o dia que nós vamos tirar essas dúvidas. O que é mito e o que é verdade dentro da quiromancia, né? A quiromancia, ela é uma arte milenar, né? Que é a leitura das mãos. E para prever o futuro e entender a personalidade das pessoas. Então, assim, dentro da quiromancia, existem alguns mitos, né? Óbvio que você consegue, tá? Sim, ter uma visão futurística. Você consegue por conta dos traços que vão vir ali nos seus montes, nas suas linhas, né? A presença de grelhas, de X, cruz, né? Isso vai ser muito característico ali, né? Mas você sabia que na quiromancia, né? O que acontece?
as ciganas exerciam a quiromancia. E essa quiromancia, ela era totalmente voltada para uma parte fictícia, né? Uma parte ilusória, aonde elas colocavam ali a questão da imaginação. As ciganas, elas não tinham o conhecimento, elas não tinham o estudo preciso para falar sobre a quiromancia. Quem tinha esse estudo eram os magos. Então, as ciganas, quando você ia ler a mão com elas, elas falavam apenas sobre a sua vida e sobre o amor, que afinal é o que mais preocupa as pessoas, né? Todo mundo quer saber do amor, né, gente? Então, isso é algo assim, né? Isso é algo assim muito, muito marcante dentro da quiromancia. E a quiromancia, ela é muito mais do que isso. Ela vai falar sobre o que você é, sobre o que você busca, sobre o que você deseja saber, né? A quiromancia, na verdade, ela é uma pseudociência milenar que é exercida. Bom dia! Beijo, amor! A quiromancia, ela é uma ciência, ela é uma pseudociência que ela tem sido praticada por diversas culturas ao redor do mundo. Para quê? Para trabalhar o autoconhecimento, né? Através das mãos, você sabe. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se a pessoa tem pelos aqui na parte do dorso da mão, ela é uma pessoa que ela é boa de coração. É uma pessoa que vale a pena você investir, é uma pessoa que vale a pena você acreditar, né? Se ela é uma pessoa que tem uma certa deficiência nesse dedo mindinho, você já precisa tomar cuidado aí. Obrigada, Márcia. Márcia dizendo aqui ao vivo no Instagram que eu tô linda. Muito obrigada. Então, a quiromancia, ela tem essas nuances, né? Como, por exemplo, um grande líder, né? Ele tem ali a marca do seu dedo ali de Júpiter, bem junto com o seu dedo de Saturno, porque ele quer comandar, ele quer liderar, né? Então, muitas pessoas acreditam que a linha das mãos pode revelar informações sobre amor, saúde, carreira e até mesmo longevidade, né? Existem diferentes tipos de linha nas nossas mãos, tá? E como a linha da vida, a linha do coração, a linha da cabeça, a linha do destino, cada uma tem seu significado específico, né? Ai, que bom! Olha, Fabrício falando, né? Meu zelador, que ele é uma pessoa de bom coração. Com certeza, é sim. Então, existem várias linhas, né? Cada linha tem o seu significado específico, né? Então, existe uma grande curiosidade que as pessoas me perguntam quando se fala de quiromancia, né? Sobre a linha da vida, né? Quando se fala assim, nossa, eu tenho 2 linhas da vida, Dani, eu vou viver muitos e muitos anos. Não. Você vai viver o tempo que você precisa para a sua evolução, mas aquela linha do lado da sua linha da vida é a linha do seu anjo da guarda, é a linha da sua espiritualidade ali super presente, de acordo com a sua fé, te protegendo, indo com você até o fim da sua vida, né? Ali, ou até um determinado ponto que foi aonde realmente você precisou da presença dela, né? Então, dentro da quiromancia existem essas nuances. Existem pessoas que elas não possuem a linha do destino. Dani, e agora? Eu não tenho linha do destino. Eu não tenho linha do destino. E aí, eu não, como é a minha vida? Gente, se você não tem a linha do destino, calma. Você vai traçar o seu caminho, você vai traçar o seu rumo,
sabe? Você vai traçar a sua jornada. Você não tem aquela missão predestinada. Você não tem aquele caminho realmente, né, marcante ali, sagaz te seguindo, né? Então, contrariando o senso comum, a quiromancia ela não é exclusivamente praticada pelos ciganos. Ela tem suas raízes dentro da cultura chinesa, indiana e grega, né? Apesar que muitos céticos, né, contestam a validade da quiromancia, existe relato de pessoas que afirmam ter tido experiências surpreendentes e precisas com a leitura da mão. Olha, durante essa minha jornada dentro da quiromancia, eu já sou quiromante já há 4 anos e assim eu tenho assim experiências até dentro da minha própria mão, porque as pessoas não sabem assim, né? A quiromancia ela é pouco falada, mas a linha das nossas mãos elas mudam conforme você vai vivendo, tá? A cada 2 anos essa linha ela muda. Quando você realiza, né, participa de algum rito ali iniciático, algum rito específico de magia, essas linhas também tendem a mudar, porque você mexe no seu destino. Você altera o fluxo ali da sua vida. Então, essas linhas, elas vão te guiar para aquele determinado caminho ali, né? Uma coisa bacana de você saber é que na mão dá para a gente ver o passado, o presente e o futuro, sim, de acordo com os seus montes e os dados que você, as marcas que você possui. Cada linha, ela possui a sua característica, né? Agora, o que vai estar marcando ali, como por exemplo, se você tem uma linha da cabeça que ela mergulha dentro do seu monte da lua, você é uma pessoa extremamente sonhadora. Você é uma pessoa que você vai viver aquele mundo de fantasias ali. Agora, quando você tem uma linha do coração que ela vai até a sua linha aqui da seu monte da lua, nossa, é uma pessoa emotiva, é uma pessoa fofa, é uma pessoa que quer se dar, quer se doar, né? Essas linhas aqui, elas possuem um tempo marcado dentro delas, tá? E esse tempo, é através desse tempo que a gente não consegue precisar como... Então me perguntando aqui, Dani, existe alguma linha para pessoas desequilibradas? Olha, essa pessoa, com certeza, ela vai ter dentro da sua linha da cabeça, né, alguns traços ali que vão marcar esse desequilíbrio. Como, por exemplo, ou ela vai ser muito dentro do Monte da Lua, né? Ou essa linha, tem que ver o tipo de desequilíbrio que essa pessoa possui, né? Tem a questão do caráter, que aí já não é na linha que a gente vê no dedo mindinho. Esse mindinho aqui, ele entrega a gente de uma forma que vocês não têm noção. Então, né, o tempo dentro da leitura das mãos, ele é um pouco complexo de você precisar, tá? Mas é possível ser falado, né? É possível ser falado, só não tem aquela questão da precisão. Mas todos nós possuímos momentos difíceis, né? Porque faz parte do nosso processo evolutivo esses momentos. Então, a leitura das mãos, ela é uma técnica
que existe sim uma forma de você ensinar, uma forma de você orientar essa pessoa, né, quanto a realizar essa leitura, sendo que dentro dessa técnica, né, o que vai acontecer? Você vai desenvolver a sua prática de leitura. Você vai desenvolver a sua nuance ali. Claro, existem questões que não podem ser puladas, né? Como, por exemplo, os sinais de mudras, que eu gosto muito de ver quando a pessoa senta na minha mesa. Eu quero saber se ela é uma pessoa dominante, se ela é uma pessoa ativa, se ela é uma pessoa passiva, né? Eu quero saber se essa pessoa ela é mais racional, ela é mais emotiva. Isso tudo eu vou conseguir ver. Será que ela é uma pessoa extremamente flexível, né? Será que ela é uma pessoa rígida? Nossa, quando eu dou aula de quiromancia, né? É uma aula só para falar do polegar. Vocês não têm noção de como o polegar entrega a vocês. Eu, quando chego a um lugar, né? Eu sempre tive tara por mão, né? Então, eu chego a sonhar com mãos, né? Então, é um ponto que eu observo muito nas pessoas desde antes de ser quiromante, porque eu tenho paixão pelas mãos. Quando eu era mais jovem, eu dizia que eu escolhia o namorado pelas mãos, porque eu achava que a mão falava muito. E é verdade. E nem quiromante eu era, né? Como são as coisas, né? Como é aquela energia que você carrega da sua encarnação ali, fala muito, né? Então, dentro daquela mão, o seu polegar vai falar muito sobre você, a forma com que a sua mão é, se seus dedos são longos, se a sua palma é larga, se a sua palma é curta, né? Isso tudo vai falar como eu tenho que lidar com você. Então, quando eu chego num lugar, é automático, eu já olho para a mão da pessoa. O meu esposo, ele foi fazer uma tatuagem, e aí na hora eu olhei para a mão do tatuador e falei, esse cara é difícil de lidar, mas vai dar tudo certo. A tatuagem ficou incrível, mas eu no final não pude perder a oportunidade de falar para ele, você é uma pessoa difícil, hein? Por quê? Porque o polegar dele é rígido. Aí ele, nossa, como a senhora sabe? Falei, esse polegar te entregou, menino. Os anéis são de suma importância, né? Aonde você coloca esses anéis, isso é interessante. A leitura das mãos, né? Ela não é apenas uma forma de autoconhecimento e reflexão. Não deve ser utilizada como base para tomada de decisões importantes ou fazer previsões do futuro. Realmente, a leitura das mãos, ela vai te dar uma noção de futuro. Vai. Porque naquela linha, naquela posição, daquela idade, você vai ter determinadas marcas. Como, por exemplo, você pode ter um quadrado, que é uma proteção espiritual ali. Você pode ter um X, que é uma grande perda. Você pode ter um tridente, uma estrela, enfim. E isso tudo vai marcar as características ali do seu futuro. Mas ele é mutável, como eu te falei. Depende de como se você vai participar de algum rito, se você vai iniciar dentro de alguma religião, se você vai fazer algum processo, como por exemplo, quem pratica magia, né? De acordo com os seus pedidos, seu destino muda, sua mão vai mudar. Por isso que eu gosto de dizer que o destino ele está nas nossas mãos. Porque muito depende de você, muito depende na forma pela qual você vai atuar. A quiromancia, ela não se limita apenas nas linhas nas mãos. A forma e o tamanho dos dedos, a unha e até mesmo a palma também são levados em consideração durante a leitura. Sim, tudo
isso é levado em consideração durante uma leitura, tá? A forma com que você explana as suas mãos, né? A forma com que você cruza os seus dedos. Tudo isso vai falar sobre você, sobre as suas marcas, sobre as características, né? Existem linhas adjacentes. Vou dar um spoiler aqui. Se você tiver a sua linha do coração afastada da linha da cabeça e afastada aqui dos seus dedos, isso vai dizer que as pessoas te veem como uma pessoa extremamente antipática. De cara assim, essa pessoa não é legal. Mentira! Às vezes vai ser seu grande amigo, mas ela não é uma pessoa tão sorridente, tão coerente assim. Então, esse foi um pouquinho sobre mitos e verdades dentro da quiromancia. Se você quiser realizar uma leitura quiromante comigo, se você quiser que eu veja a sua mão, faça o mapa da sua mão, realize uma análise, você entre em contato comigo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 99 38 0 5519 ou no meu Instagram, que é o @Netuno Místico. No YouTube, eu estarei lá como Mistérios do Oráculo, aonde eu vou estar explicando você várias coisas bacanas, técnicas, desmistificando tarô e baralho cigano e baralho de esquerda. Então, não deixe de me seguir lá na rede social, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta para mim, nesse momento é só ligar para a Vibe, tá bom? Um beijo e até a próxima.